E hoje, E como é que você faz hoje no seu terreiro? Você divide e fala para os médios, ó, isso aqui é Wicca, isso aqui é bruxaria, isso aqui é Umbanda, então o que você quer? Ou não? não, Entrei para o seu terreiro hoje. entrou para o meu terreiro hoje, você não precisa querer se iniciar na Wicca. Isso não precisa. Mas Uhum. você vai ter que participar da bruxaria ancestral e vai ter que participar da Umbanda. Não, beleza, Ah, mas eu não entendi. quero trabalhar com certos arquétipos divinos, né? A gente fala Deus, eu não quero trabalhar com Hecate, que manifesta. Manifesta muito semelhante a Umbanda. Não é uma incorporação, mas é muito semelhante. Ah, mas eu não Uhum. quero. Mas você vai estar lá no dia, e se você não quer isso, pelo menos você vai cambonar, você vai ajudar. Mas você tem que estar aqui. Então a minha casa ela é um pouco diferente, porque eu falo para a pessoa, ah, porque eu queria desenvolver na Umbanda. Eu falei, pelo menos num dia você vem na bruxaria ancestral, porque se você não se afinizar com essa energia, é melhor você procurar outra casa. Tá. Porque você leva Porque, essa energia sim, para dentro do seu terreiro. sim, essa energia ela faz parte do egrégor do terreiro. Ela tem dia específico para manifestar, mas ela tá lá no dia. Ela tá lá, Tá, ela então faz parte. só acho que para o pessoal entender melhor, principalmente o Fabiano e a Simone, que estão aqui, que são meus filhos de santo. Para a gente tentar entender um pouco melhor como é que funciona isso. Seria uma comparação muito aquém da realidade, mas vamos colocar assim: nós, no nosso terreiro, nós temos uma gira no mês que a gente chama de gira do Oriente, que é cura. São os Uhum, médicos que chegam para fazer a consulta da galera. Então, como nós temos um dia específico no mês, tá? Que a nossa gira nem é uma gira de Umbanda mesmo, porque o Oriente não é igual. Não tem jeito. uhum. Então, o médico ele trabalha com cromoterapia, ele trabalha com. Tem um que faz mandala de água, sabe? Pega os copos d'água, coloca lá no negócio. Tem uns cristais, o cara coloca os cristais ali e tal. Receita floral, sabe? É totalmente. Não tem. A não ser pela roupa e pelo local, o resto não é Umbanda. Sabe? Não tem Uhum. nada a ver com Umbanda. É mais ou menos isso que você faz. Mais ou menos tirando a parte da roupa, porque nem a roupa é igual. A gente põe uma túnica da bruxaria. Até a roupa é diferente. Mas o Tá, local é o entendi. mesmo local. Então você tem Uhum, lá, assim, o congá, lá certo. da minha casa. Do lado Uhum. esquerdo você tem uma prateleirinha que você tem De ali. frente pro Congá. Eu tô de frente pro Congá. Do meu lado esquerdo. Do lado esquerdo você tem ali uma prateleirinha com Xangô, um assentamento dele embaixo, que é uma pedreira. O Uhum, assentamento dele está tá. debaixo das várias pedras, foi feita uma pedreira para ele. Do lado direito do Congá, você tem lá um balcão. Em cima desse balcão tem a imagem de Hecate, tem o atame da bruxaria, tem a representação dos quatro elementos e um espelho consagrado grande atrás, encostado na parede, na mesma parede do Congá. Então, Tá. E a toda vez sua que a gente mesa, faz a o, mesa do. Não, pode falar. Desculpa, depois eu te tá? pergunto. Toda vez que a gente faz lá abertura de umbanda ou dia da bruxaria, a pessoa vai, bate a cabeça no congá e bate a cabeça lá no altar de Hecate. Caramba, que legal. Quer dizer, Então é como mesmo sendo uma gira de preto velho, eu vou bater a minha cabeça no altar, no Congá de Umbanda e no altar de Hecate. exatamente, porque elas são as duas energias ali que comandam a casa. Uhum, Então você tem entendi. no comando da casa vovó Cambinda das almas e você tem no comando da bruxaria ancestral o arquétipo divino da deusa Hecate. Tá, a mesa do seu altar, ela é livre de elementos ou você traz elementos de Umbanda na mesa do seu altar, tipo imagem de preto velho ou sei lá, um ponto de força de caboclo, alguma coisa assim, uma Eu tenho firmeza, assim. algo assim. Eu tenho uma prateleira lá em cima, Oxalá, duas aqui um pouquinho mais abaixo,
os outros orixás, e eu prefiro, é por questão de preferência. Eu gosto muito das imagens africanas mesmo, tá? Nós Não também. dos santos católicos, tá? E não tem Uhum. problema nenhum, porque chegou um filho de uma casa e falou, mas eu gosto de tanto de Santa Bárbara. Falei, bom, já tá Yansan aqui no Congá. Por que você não põe lá na pedreira de Xangô do lado? Põe lá. Quer pôr? Põe. Vai lá, compra, a Uhum. gente consagra e a gente acha um lugar e põe. Não tem problema nenhum com isso. Mas é preferência pessoal minha, são as imagens africanas. Então, tem Uhum. Oxalá, os orixás, que são prateleiras, né? Daquelas que fixam na Uhum. parede separada. E aqui eu peguei várias daquelas e fiz de comprido assim. Então eu tenho lá embaixo Vovó Cambinda no centro. Aí eu Uhum. tenho o Pai Tomé, que da minha esposa. E lá embaixo eu tenho Uhum. marinheiro, baiano, boiadeiro. Não, baiano não, baiano é do outro lado. Eu tenho boiadeiro, tenho todos esses ciganos, tudo isso ali no Congá. Aqui, perto da porta de entrada, eu tenho o Zé Pelinca, que a gente trabalha com ele na linha dos malandros, né? Não na linha de Exu. Uhum. Tenho baiano Tá. do lado, do lado. Uhum. Do outro lado, na hora que você entra direto, você dá de cara com a deusa Durga, que é o arquétipo divino que minha esposa trabalha. E do lado esquerdo da porta para fora, você tem ali a nossa tronqueira, que não dá para deixar lá no portão. Então a gente entra assim numa garagem, né, comprida, e a casa inteira compridona assim, é o terreiro. Então do lado esquerdo da porta tá a tronqueira, do lado direito nós temos ali um vaso com um assentamento e uns trabalhos ali de Ogum, que fica ali também guardando a porta. Uhum. Então Caramba. a gente trabalha assim, só que dia de Umbanda é Umbanda. Ninguém vai pegar caldeirão, ninguém vai pegar o atame, né, que é o punhal, ninguém vai pegar os sinos que estão lá consagrados para isso. E Uhum. dia de bruxaria é dia de bruxaria. Pode eventualmente, se alguém precisar, de repente a avó passar para dar um recado? Até pode, mas depois que terminou o trabalho de bruxaria. Entendi. Tá? Então, Entendi. a gente separa bem isso, porque apesar dessas duas forças, você ter essas duas representantes, Vovó Cambinda das Almas e Hecate, Uhum. você não pode fazer mistura, né? Porque senão aí você já não estaria fazendo Umbanda, ou você já não E estaria nem fazendo bruxaria ancestral, e muito nenhuma. menos ainda se você misturar qualquer uma dessas duas na Wicca. Aí você acaba não fazendo nada. Você acaba fazendo uma Sim. salada e, na verdade, eu não sei nem o que poderia dar. Uhum. Uma coisa boa, com certeza, não ia ser muito bom, não. Eu acredito que Mistura o não. negócio todo. Eu acredito que não. Pergunta de curioso agora. Agora não é de quem quer saber, saber para tecnicamente, né? Curiosidade mesmo. Você escolheu Hecate ou foi dado a Hecate, assim como a sua esposa? Escolheu Durga ou foi escolhida? Na verdade, eu fui escolhido, porque aqui, não, aqui em casa, eu sempre fui muito, gostei dessa parte de trabalhar com esses arquétipos da bruxaria, deuses e tudo mais. Eu sempre gostei Uhum. muito de Ísis e Osíris. Então eu tinha quadro do meu lado da cama, era Osíris, do lado Uhum. da minha esposa era Ísis. Eu tenho incensário, eu tenho castiçal. Peraí que eu vou até pegar um aqui para você ver. Aham. Aí, ó. Caramba, que bonito. Então eu tenho tudo isso aqui de Ísis, Osíris. Quando eu trabalhava com algum outro panteão, eu trabalhava muito com Perséfone e outros arquétipos divinos, né? Aí E o aí carinha nesse, fez assim: peraí, sai do Egito, vem pra Grécia, vem cá. né? Vem para Grécia, se Ah, for voltar antes lá para Anatólia, né, da região dos Sumérios e mesmo na Suméria os Sumérios já falavam que Hecate era uma deusa antiga para eles, então ninguém sabe de onde ela vem. Então aí já é uma isso eu não discussão, sabia. já é uma discussão complexa. Vai pegar ela lá na Suméria, na região da Anatólia, e mesmo nessa região, com os poucos escritos que sobreviveram, já dizem que lá para eles ela já era uma deusa antiga. Então, Eita. essa aí é bem complexa, viu?
Eu sou, na bruxaria ancestral, sacerdote de Hecate, e mesmo assim eu ainda estou arranhando a superfície de tudo que eu tenho que estudar para tentar entender só um pouquinho de Hecate. Ela é muito complexa. Só em questão de nomes e epítetos, né, que são atribuições, soteira, como aquela que protege de longe e tudo mais, só isso são mais de 200, né, atribuições específicas dela. Então, é uma deusa muito complexa. É mais Mas fácil então, estudar os orixás. olha, eu acho que são. Bom, isso se a gente só pegar os daqui do Brasil, né? Se a gente não for pegar os mais de 1000, né? Parece que tem na África. Assim, oficialmente, se você for pegar pelo que o pessoal conta de são 400 ao lado direito de Olodumare e 300 ao lado esquerdo, então seriam 700. Mas alguns dizem que é 400 e alguma coisa, e 300 e alguma coisa. Aí tu vai levando esse negócio para cima. E tem os seres menores, né, que vem embaixo, né, os Eborais, a Abomia e tal, e assim vai. Né? Então tem Não, aí muita complica coisa. demais. É que nem quando o pessoal Muita falou, coisa. mas eu queria saber mais sobre o Orixá. Eu falei, olha, o que eu sei você vai achar lá nos livros do Reginaldo Prandi, você vai achar lá naquele livrinho amarelo, Mitologia dos Orixás. Agora, se você quiser saber de culto orixá mesmo, eu tenho um amigo aqui de candomblé, vai falar com ele. Porque eu canto para os orixás na abertura dos trabalhos da minha casa, mas eu louvo os orixás. Eu Boa. não cultuo o orixá, porque eu acho um absurdo. Que nem no dia da bruxaria, de vez em quando se manifestam alguns exus, Uhum. especificamente no final, e eles manifestam para trazer certos conhecimentos de bruxaria e feitiçaria africana. Uhum. Quando eles se manifestam, alguns se identificam como exus de Quimbanda. Aí eu vou falar que eu sou quimbandeiro? Eu falei, peraí, eu não passei 7 anos para ter mão de faca, 12 anos para não sei o quê, mas não tanto ano daquilo. Porque eu acho que é um desserviço e um desrespeito a uma outra religião. É uma apropriação Boa. indevida. Uhum. Tanto que eu falo, não, Exato. alguns Exus específicos que não se encaixam na Umbanda, que é um espírito específico, vem trazer conhecimento no dia de bruxaria e feitiçaria pra gente. Eles ensinam umas coisas bem bacanas, viu, Roberto? Mas eles vêm trazer Uhum. conhecimento específico pra gente. Agora, só por causa disso, eu vou falar que eu sou quimbandeiro? Eu não sou. Eu sou alguém que está recebendo conhecimento de um espírito que trabalha nas linhas e nas falanges de Kimbanda. Então, é uma coisa que eu falo bem ali na minha casa, uma coisa bem diferente. Que nem eu não vou me meter a discutir culto ao orixá, sendo que a religião que eu sigo, que eu sou sacerdote, ela não se presta a culto ao orixá. Você não tem saída de santo, você não vai fazer lá o roncó, você não vai fazer toda a preparação, você não tem Uhum. os impedimentos e as questões específicas que você tem na preparação para cada um dos santos, tá? Cada um dos É, um- orixás. uma vez o pessoal me questionou. Eu falo que na Umbanda você não cultua o orixá, você louva. Né? Uma coisa é você dar culto, outra coisa é você louvar. O Sim, orixá ele tem uma maneira correta de você cultuá-lo. Você pode ser sim. devoto. Eu sou devoto de Xangô. Beleza. Você pode ser devoto de, sei lá, de Oxumaré. Você pode ser devoto de quem você quiser. Assim como você pode ser devoto de Santo Antônio. Você pode ser Uhum. devoto. Mas você dizer que eu cultuo Santo Antônio no meu terreiro. Não, você não faz missa lá. É, Não tem. exatamente. Como é que você cultua um santo? É com missa. Missa com padre. Você não é padre, não está numa igreja, não faz missa. Como é que está cultuando? Você está. Você é um devoto, beleza. Então, como devoto, eu me sinto, assim, não é no direito, mas eu me sinto no dever de chegar lá e acender uma vela marrom para Xangô, porque eu sou devoto de Xangô. Ah, mas Xangô tem que ser vermelho. Tudo bem, eu acendo a vela vermelha, preta, amarela, verde, qualquer cor que você quiser, mas em devoção a, e não Uhum. por culto a. Porque para culto, cara, apesar de eu ser careca, eu não fui raspado por orixá. Uhum. Eu raspo, mas não é para o orixá, eu raspo para mim. Né? Então, Uhum. assim, essa ideia
ela machuca muita gente. O pessoal fala, pô, Sim. não é possível, a Umbanda sempre teve orixá. Não, a Umbanda adotou o nome, né, a classificação orixá, adotou os nomes dos orixás para aqueles. Aí alguns dizem que são encantados, outros dizem que são falangeiros, mas que não são encantados. Isso não importa muito. Mas para os espíritos que comparecem representando os orixás, nós demos os mesmos nomes. Assim como o nome do orixá Exu serviu para classificar uma certa entidade, né, que aí tem lá os diversos, né, Exu Tranca-Rua, Exu Pimenta, Exu tal. Então você tem o que não precisariam ser chamados de Exu, assim como o Preto Velho não é chamado de Obaluaê, ou Mulu, Chapanã, ou Nanã, o Exu também não precisaria ser chamado de Exu. Sabe-se lá por que foi escolhido o nome Exu, também não importa. Né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Né? Outra coisa que eu venho trabalhando devagarinho, inclusive no nosso terreiro, eu venho trabalhando com o pessoal essa história do caboclo de Oxóssi, caboclo de Ogum, caboclo de Xangô, não. O caboclo ele é representado pelo povo brasileiro, o indígena brasileiro. Ele não é vinculado ao orixá africano. Quem é da Umbanda vinculado ao orixá africano são os pretos velhos. Esses sim. Mesmo aqueles já nascidos no Brasil, eles trazem a sua ancestralidade da África. Então, eles trazem a ancestralidade dos orixás, dos inquícios, dos voduns. Para mim é tranquilo. Se um preto velho chega para mim e fala, eu sou um preto velho e trabalho com Xangô, porque na minha última encarnação eu fui filho de Xangô e assim eu permaneço, eu vou entender na boa. Agora, um caboclo falar a mesma coisa, a não ser que seja um caboclo pantera negra que veio da África. Os chamados caboclos africanos. Aí eu vou entender também. Mas o índio brasileiro, ou o índio americano, ou sei lá, um maia, inca, asteca, sei lá, um cara desses aí, não encaixa, sabe? Só que as pessoas, sei lá, têm medo de assumir isso. Ah, não, é porque na Umbanda tem que ser assim. Não, não tem nada. A gente precisa entender, pelo menos eu penso assim, né? A gente precisa entender que dentro de uma Umbanda, seja lá quem for que esteja tocando, você pode, inclusive, chamar todas as entidades, aqui em Petrópolis tem alguns terreiros que fazem isso, todas as entidades são encaradas como orixás. A ponto de você perguntar para a pessoa, quem é o seu orixá? Ah, meu orixá é Pai Joaquim. Oi? E você precisa entender, sabe, que as pessoas encaram todos como orixás. Os caboclos são orixás, os pretos velhos são orixás, porque eles encaram daquela maneirazinha simples de você entender. Ori, cabeça, chá, senhor, senhor da cabeça. Se o senhor da minha cabeça é o Pai Joaquim, então ele é meu orixá. Pronto, acabou. Simples. Mas tem até na Bahia isso, precisa... né? Como? Na Bahia é comum a pessoa receber o guia dela e falou, eu virei no santo. Aí orixá é santo, o guia é santo, tudo é santo. Tudo é santo, exatamente. Tudo é santo. Assim como dentro da Umbanda, a gente fala, eu conversei com aquele guia. Se você for ver uma classificação um pouquinho mais minuciosa, você vai ver que a maior parte dos que se apresentam nos terreiros, a gente pode chamar de protetor. Né? Mas a menor parte deles são os guias. Os guias a gente, né, coloca os caras mais... Eu criei uma classificação didática para o nosso terreiro, para a gente entender mais ou menos isso. É didático, não é a classificação dos espíritos. A Roberta criou a classificação dos espíritos. Não, é didático. Só para a gente entender a hierarquia. A hierarquia para nós é assim, falangeiro, que são aqueles que representam os orixás. São os falangeiros. Abaixo deles estão os guias, são os fundadores de terreiro. Aqueles caras que abrem um terreiro e tocam um negócio ali, são os guias. Abaixo desses guias, nós temos os protetores, que são aqueles que vêm no terreiro para dar consulta. O guia, geralmente, quando ele baixa para falar para o terreiro todo. Ele baixa para falar para o terreiro, baixa para falar para assistência, baixa para falar para todo mundo. O protetor, ele vai falar com você. Ele vai falar com você, direto com você. Mas isso é só para a gente entender que existe uma hierarquia espiritual. Não quer dizer que isso é a realidade no plano espiritual, até porque eu nem acredito que seja desse jeito. Acho que lá está